Eu vou começar mostrando um dos casos de uma das pacientes do Dr. Mark Hyman, chamada Joane. A Joane tinha 36 anos e foi diagnosticada há muitos anos com depressão, fadiga e fácil irritabilidade. Para aliviar todos esses sintomas, ela recebeu uma prescrição de seu antigo médico, daquele famoso antidepressivo Prozac, por muitos anos, mas isso durante todo esse tempo nunca resolveu o seu problema. Após se consultar com o Dr. Mark Hyman, ele diagnosticou os seguintes problemas na Joane. Primeira coisa, ela tinha uma infecção de fungos, levedura dentro do intestino. Normalmente essa infecção é causada pelo uso de antibióticos que matam as bactérias boas e altos níveis de açúcar no sangue. No geral, esses fungos acabam gerando uma inflamação no corpo, dores e vários distúrbios neurológicos. A segunda coisa que aconteceu é que ela estava deficiente nas vitaminas B6 e folato, que são fundamentais no metabolismo e na produção daqueles hormônios felizes, também chamado de serotonina, que está sempre em falta em pessoas que são diagnosticadas com depressão. E o maior problema de todos é que ela tinha um alto nível de intoxicação com mercúrio, um problema muito mais comum com nós do que se pensa. Bom, durante o tratamento, assim que com a medicação específica, com um tratamento específico, os fungos foram eliminados, assim que foi adicionado o B6 e o folato dentro da sua nutrição diária e foi feita toda uma desintoxicação desse metal pesado que é o mercúrio, a depressão dela foi embora e todos os sistemas foram melhorando conforme essa intoxicação de mercúrio foi sendo reduzida no decorrer do tempo. Além disso, ela acabou perdendo 21 quilos no decorrer desse tratamento. Bom, de acordo com o Dr. Mark Hyman, esse caso não é isolado. Ele encontra pacientes todos os dias com desequilíbrios hormonais, deficiências nutricionais, problemas intestinais e toxicidade de metais pesados. Esses mesmos pacientes acabam recebendo medicações de outros médicos para aliviar os sintomas, mas raramente recebem tratamentos que atacam a causa do problema. Pensa bem nisso. Quantos neurologistas ou psiquiatras você acha que pedem um teste de intoxicação de metais pesados antes de prescrever um antidepressivo? A resposta é que provavelmente nenhum ou pouquíssimos deles. Isso acontece por um simples problema, a visão fragmentada da medicina atual. Nós temos especialistas em cabeça, em articulações, em hormônios, em psique, mas poucos têm um treinamento para reconhecer os efeitos sistêmicos que uma intoxicação, por exemplo, pode trazer no sistema do corpo humano. Os neurologistas, eles tentam corrigir um desequilíbrio hormonal com antidepressivos, mas dificilmente se perguntam o que causou aquele desequilíbrio em primeiro lugar. Porém, a nutrição, que tem um papel essencial na cura de várias doenças, foi percebido o seguinte. Em um estudo nos Estados Unidos, em todos os 8 anos de estudo dos médicos, são exigidos apenas 25 horas de estudo em nutrição. A partir desse problema da medicina fragmentada, surge um novo movimento dentro da medicina que é chamada de medicina funcional, da qual o Dr. Mark Hyman faz parte. A medicina funcional tem o seguinte princípio: tudo em nossa vida está conectado. Ela tem uma abordagem holística, integral dos problemas de saúde. Nossa mente afeta o nosso corpo e nosso corpo afeta a nossa mente. Dá uma pensada nisso. Pensamentos negativos podem gerar ansiedade? Sim, com certeza. Mas várias deficiências nutricionais que geram algumas inflamações e problemas no corpo também podem gerar ansiedade. Então, se você quiser se livrar da ansiedade, você não pode simplesmente recomendar uma pílula ou um medicamento. Você precisa vir com uma solução ampla, integral, de várias partes. É necessário aí uma mudança de estilo de vida. Nessa aula eu quero falar sobre a saúde intestinal. Durante muito tempo, o intestino foi considerado apenas como o esgoto do corpo. Aquele que não era aproveitado dos alimentos deveria ser eliminado pelo organismo através das fezes. Atualmente, a ciência entende todas as funções importantíssimas que o intestino realiza e ele é considerado um órgão vital. Para você ter uma ideia, as funções neurológicas realizadas no intestino são de tamanha magnitude e importância que muitos chamam o intestino de o nosso segundo cérebro. Só para exemplificar, é no intestino que são produzidos 80% da serotonina do corpo ou mais, ou seja, 4 vezes mais do que a serotonina produzida pelo cérebro. Como você sabe, a serotonina é um neurotransmissor de bem-estar,
da paz, da tranquilidade. Ela impede a depressão, a neurose maníaco-depressiva, impede a tão temível síndrome do pânico. A serotonina é fundamental também na produção da melatonina, que, como já vimos, produz um sono mais reparador. Outra função fundamental do intestino é estimular o sistema imunológico. Mais de 75% da nossa imunidade é produzida pelo intestino. E quanto maior for a nossa capacidade imunológica, menor será a possibilidade de termos qualquer infecção ou de desenvolvermos qualquer tipo de câncer. Mas a principal função do intestino é completar a digestão dos alimentos e permitir a passagem dos nutrientes pela sua membrana para a circulação. Não existe nenhum orifício de passagem na membrana intestinal. Os nutrientes são reduzidos pela digestão à menor porção e esses atravessam o intestino. Por exemplo, as proteínas são reduzidas em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos, os carboidratos em glicose, e assim consegue passar a membrana e entrar no sangue e ser utilizado por todas as células do corpo que estão necessitando. Por isso que a perda da saúde do intestino se manifesta com vários problemas, todos eles decorrentes das lesões de membrana. A digestão não é completada, o nosso organismo não recebe o nutriente ingerido, o alimento que não é completamente digerido, que possa ser absorvido, permanece no intestino, começa a fermentar, gera putrefações, causando assim gases e fezes com maus odores. Por isso eu costumo dizer que precisamos mudar a frase "nós somos o que comemos" para uma frase mais inteligente: nós somos o que digerimos. O problema grave é o aumento da permeabilidade intestinal. A membrana intestinal doente permite que poros, buracos maiores se abram nessa membrana. Isso possibilita que alimentos não digeridos completamente, substâncias tóxicas, metais pesados passem por esses orifícios e entrem na nossa circulação, causando perturbações importantes. Por isso que a saúde intestinal está relacionada com a saúde do corpo inteiro, mas fundamentalmente, é claro, do aparelho digestivo. Qualquer sintoma, mesmo os mais sutis, que ocorrem em qualquer parte do aparelho digestivo, desde a boca até o ânus, repercute no intestino e afeta toda a saúde do organismo. Quando falamos em aumento da permeabilidade intestinal, estamos falando também de todas as doenças do organismo, já que esse aumento da permeabilidade causa aumento da inflamação do corpo e essa inflamação agrava qualquer problema já instalado. Só para citar um exemplo, todas as doenças autoimunes, alergias, rinites, bronquites, asmas e outras mais graves têm início ou são agravadas pelo aumento da inflamação e da permeabilidade intestinal. Por outro lado, a melhoria da saúde intestinal promove a cura de todas as doenças, inclusive as autoimunes. Então, ter saúde intestinal não é apenas ter um hábito intestinal regular. Para o intestino ser saudável, ele precisa completar a digestão dos alimentos e não pode ter qualquer permeabilidade nas suas paredes. Só assim ele funciona adequadamente e cumpre com as tarefas que lhe são exigidas. Mas a verdade é que o nosso intestino é um campo de batalha. Se você acredita que somos um corpo feito por células humanas, eu tenho uma péssima informação para te dar. Nosso organismo é composto de apenas 10 trilhões de células humanas e tem mais de 100 trilhões de micro-organismos em todo o corpo. Isso significa que nós somos compostos por 10 vezes mais bactérias que células humanas. Os estudiosos acreditam que os micróbios de cada indivíduo pesam entre meio quilo e 1 quilo. Somos uma colônia bacteriana ambulante. E tem que ser assim, caso contrário não sobreviveríamos. A nossa digestão, desde a boca, é feita por micro-organismos do bem. Então elimina aquela ideia que todas as bactérias são prejudiciais e deve ser esterilizada. Por exemplo, a criança criada num ambiente exageradamente estéril tem muito mais problemas de saúde do que uma criança criada em contato com todo tipo de sujeira. Não que eu recomende esse contato. Adivinha onde a grande maioria desses micro-organismos vivem? Exatamente, no intestino.
Lá no intestino nós encontramos micro-organismos de dois tipos. Os que favorecem o desenvolvimento de saúde, vamos chamar de exército do bem, e os que prejudicam a saúde, vamos chamar de exército dos mal. Os dois exércitos estão permanentemente em luta. O resultado dessa luta afeta diretamente não só a saúde intestinal, como a saúde de todo o nosso corpo. O exército do bem é composto por micro-organismos que auxiliam na digestão dos alimentos e protege a membrana intestinal. Eles fazem parte fundamental da digestão. Fazem parte desse exército todos os lactobacilos, por exemplo. Já o exército do mal ataca a membrana intestinal, destrói ela, aumenta a sua permeabilidade. Os soldados do bem, como os lactobacilos, vêm junto a alimentos, frutas, verduras, mas principalmente nos alimentos fermentados. O iogurte natural e o kefir são os dois exemplos clássicos. O leite e derivados do leite também apresentam boas quantidades de lactobacilos, e isso é bom. Mas a lactose e a proteína do leite, quando ingeridas na forma natural, agride o intestino, provocando inflamação intestinal e aumenta a permeabilidade, e isso é ruim. Então, mesmo que tu tenha soldados do bem em grande quantidade, não se recomenda tomar leite, pois as consequências são mais negativas do que os benefícios. Com relação ao iogurte, só é aceitável iogurte natural caseira. Eu nunca recomendo utilizar iogurte industrializado. Bem como, na verdade, devemos evitar todos os alimentos industrializados, por maior que seja a propaganda dizendo que está cheio de lactobacilos. É aceitável, é válido também ingerir lactobacilos em cápsulas. São os chamados probióticos, que podem ser prescritos e manipulados em farmácia de manipulação ou mesmo comprados em lojas de produtos naturais. Eu nunca li nada condenando essa forma de ingestão de lactobacilos. Para aqueles que podem, a ingestão de cápsulas com um pool de lactobacilos. Se você tomar kefir e utilizar outras bebidas e comidas fermentadas, como chucrute, kombucha, frutas fermentadas, você pode deixar de usar os suplementos de lactobacilos. Nunca encontrei nenhum artigo dizendo que lactobacilos em excesso possa fazer mal. Não existe limites máximo. Até porque o intestino, como órgão inteligente que é, elimina tudo que for excesso. Se ele achar que tem demais, ele elimina nas fezes. Voltando à nossa batalha do intestino. Nós queremos que o nosso exército do bem ganhe a batalha do exército do mal. Para isso, nós aumentamos o número de combatentes do bem, ou seja, de lactobacilos, e evitamos o aumento do exército do mal. Mas um exército precisa ser alimentado. Então nós queremos dar alimento para o exército do bem e não dar alimentos para o exército do mal se fortalecer. E o que come os soldados do mal? Carboidratos. Quanto mais simples e refinado for o carboidrato, mais eles alimentam os germes do mal. Se você ainda não estava convencido dos malefícios do carboidrato, aí tem mais um argumento para você eliminar da sua vida todos os carboidratos simples, como os doces e as farinhas, e diminuir a ingesta de carboidratos complexos, como a batata doce, sementes, vegetais e mandioca. O ambiente intestinal acidificado e inflamado favorece a proliferação dos soldados do mal e inibe a proliferação dos soldados do bem. Ambiente acidificado é criado com comidas e bebidas adocicadas e por ingestão de qualquer substância química. O álcool também acidifica o ambiente. Aqui está a explicação do porquê devemos evitar alimentos não orgânicos e transgênicos. O alimento que mais agride o intestino e causa permeabilidade é o glúten. Soldados do bem, eles se alimentam de fibra. Por isso, a ingestão de verduras e hortaliças é altamente saudável. E as frutas? As frutas alimentam tanto os soldados do bem com fibras, como os soldados do mal com a frutose, o açúcar da fruta. É por isso que indivíduos que não têm um intestino saudável devem limitar ou até evitar temporariamente a ingesta de frutas. Eu já vou começar fazendo uma confissão. Na minha família dizem que eu sou exagerada. E eu quero que você diga para as pessoas que estão nos assistindo se realmente se trata de um exagero dizer que está no intestino a solução para todo e qualquer problema de saúde.
Olha, Fernanda, a resposta é muito clara, não está. Porque, vamos ver, né? Eu sempre militei muito na área do sistema nervoso, como você sabe. E aí, quando a gente fala das células nervosas, a gente começa a falar da comunicação entre as células nervosas. E essa comunicação, é claro, ela acontece predominantemente através de substâncias químicas. Bem, essas substâncias químicas, elas têm que ser formadas. Para que elas sejam formadas, nós precisamos de precursores. Esses precursores, eles têm que ser ingeridos e têm que ser absorvidos no intestino. Então, você já atentou aí para o fato da depressão. Então, vamos já pegar o link aí para ver que tudo está vinculado. Quando a gente fala de depressão, geralmente o primeiro neurotransmissor, que é o candidato, né, para ser o responsável, não precisa, mas é a serotonina. Com certeza você já ouviu falar esse nome, nós aqui na Jolivie falamos muito da serotonina. Bem, para que a serotonina seja produzida, nós precisamos de um precursor chamado triptofano. Esse triptofano é um aminoácido, ou seja, ele faz uma parte muito pequena de uma grande proteína. As proteínas são formadas de aminoácidos. E é um aminoácido essencial. Então, o que significa essencial? É muito simples, ou você o ingere ou você não tem. Então, hoje, né, quando se fala em depressão, a minha primeira pergunta é, bom, se a teoria da medicina clássica é que esse indivíduo tem menos serotonina, por que eu vou dar para ele um medicamento que você deve conhecer, chamado fluoxetina, que vai inibir a recaptação de serotonina, para ele ter mais serotonina entre as células nervosas, na chamada fenda sináptica? Antes de dar um medicamento, eu preciso ver se esse indivíduo está ingerindo a quantidade necessária diária desse triptofano. Aí a primeira pergunta é, onde está o triptofano? Então as pessoas falam no chocolate, as pessoas falam na banana, eu sempre opto pelas oleaginosas, né? Então eu sempre tenho um mix, né, de castanha do Pará, castanha de caju, de amêndoas, sempre eu pego, está sempre comigo, quando eu tenho um pouquinho de fome, quero comer alguma coisa, eu pego um pouco daquelas oleaginosas. Então ali nós também temos triptofano. Então, vamos supor que esse indivíduo esteja, sim, consumindo a quantidade necessária de triptofano por dia. Aí vem agora o nosso assunto. Será que o intestino dele está em condições de absorver? E quando eu falo intestino dele, Fernanda, eu estou me referindo a 2 pontos. Primeiro, eu me refiro à microbiota intestinal, que antigamente nós chamávamos de flora intestinal. Por que era flora intestinal? Porque na época os cientistas não sabiam se essas bactérias pertenciam ao reino animal ou ao reino vegetal. Eles falavam reino vegetal, flora de flor, tá? Hoje a gente fala microbiota intestinal. O que já foi, né, realmente comprovado cientificamente é que nós temos algumas bactérias que são especializadas em captar esse triptofano, em metabolizar esse triptofano para que a serotonina seja produzida. Então vamos lá, o indivíduo ingeriu a quantidade adequada, mas de repente ele não tem um intestino funcionando em harmonia, o que nós chamamos de simbiose. Sim, que é junto, bio, que é vida. Então nós temos bactérias boas vivendo com bactérias ruins, mas se ele estiver em harmonia, isso é uma simbiose. Hoje a gente, pela própria alimentação, a gente costuma ter uma chamada disbiose, pelos alimentos que nós ingerimos, pelos agrotóxicos que nós ingerimos com esses alimentos, e uma disbiose, já dá para entender a palavra, né, o prefixo dis, de uma disfunção. Então, se esse indivíduo não tiver essas bactérias específicas que vão agora captar o triptofano, metabolizar o triptofano, é claro que nós ingerimos o alimento, mas ele não foi absorvido. E nesse momento eu sempre gosto de corrigir uma frase que a gente costuma falar muito, ouvir muito. A frase é, você é aquilo que você come. Não, em realidade você é aquilo que você consegue absorver. Porque às vezes você está ingerindo a coisa adequadamente, mas ela não está sendo absorvida porque o seu intestino não está ajudando. Bom, então vamos lá, vamos voltar para o intestino. A primeira coisa, então, é essa microbiota intestinal.
fizeram umas pesquisas muito interessantes, né, com camundongos. Então, camundongos normais, que têm essa simbiose intestinal, colocaram em cima de uma mesa, que tinha por volta de 1,5 metro de altura. Os camundongos iam até a ponta da mesa, olhavam lá para baixo, mexiam as vibriças deles, voltavam para o outro lado da mesa e não pulavam. Aí, num outro grupo de camundongos, eles retiraram essas bactérias intestinais que metabolizam o triptofano e soltaram esses camundongos também em cima da mesa. Os camundongos chegavam até a borda, viam o chão lá embaixo e pulavam numa atitude suicida. Então, eu sei que o que eu vou falar você vai achar muito estranho, mas é mais ou menos assim, é que quando nós possuímos essas bactérias, é como se as bactérias falassem assim, não pule, porque se você pular, nós também vamos morrer. Então, nós, bactérias, vamos cuidar bem de você para você não pular. Aí nós sobrevivemos mais tempo. Uma coisa fantástica, né? A gente sabe que a parede do intestino, ela tem sim uma permeabilidade, porque nós temos as células do intestino, que são chamadas de enterócitos no intestino delgado, ou colonócitos no intestino grosso, e elas estão assim coladas umas às outras, né? Então elas formam uma barreira muito importante, que é uma barreira estrutural, para permitir que somente algumas substâncias sejam absorvidas e outras não, né? Você que é da área, que está nos assistindo, somente as substâncias que têm um peso molecular abaixo de 3.000 Daltons é que elas são absorvidas, as outras substâncias não. Bom, através, mais uma vez, da alimentação e principalmente o glúten, né, que todo mundo já ouviu falar do glúten, alimentos sem glúten, o glúten no autismo, o glúten até em tremores que são diagnosticados como ataxia. Então, o glúten está sendo cada vez mais, eu diria, felizmente conhecido. Tem todo um mecanismo. O que vai acontecer é que esse glúten, tem uma proteína chamada gliadina, vai levar a uma ruptura dessas células intestinais. Então, o que acontece? Agora eu não tenho mais aquela barreira íntegra, eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal. E quando eu aumento a permeabilidade intestinal, eu permito que substâncias que teoricamente nunca deveriam chegar à nossa corrente sanguínea, essas substâncias chegam à nossa corrente sanguínea. E a gente começa a fazer uma sobrecarga do nosso sistema imune, porque a maior parte do sistema imune, indubitavelmente, está no nosso intestino. Quando a gente sobrecarrega o sistema imune, de hoje para amanhã, não tem problema nenhum. Mas se você perpetuar esta sobrecarga, passado alguns anos, algumas décadas, o sistema imune começa a diminuir. E você sabe que a sua saúde depende do seu sistema imune. Se você quer saber se você realmente é uma pessoa saudável, atente para a resiliência, ou seja, para a capacidade do seu sistema imune, como que ele está reagindo. Então, você está sempre gripado, você está sempre resfriado, você está sempre com coriza, você tem sempre conjuntivite, você tem sempre infecção de urina, você tem sempre um problema aqui ou acolá, então o seu sistema imune não está bom. Por quê? Porque de repente ele está tão preocupado com essas substâncias que chegaram ao seu sangue, porque houve o aumento da permeabilidade intestinal, que ele deixa depois, não, eu repito sempre, não de hoje para amanhã, mas depois de alguns anos, de algumas décadas, ele deixa de se ocupar com aquilo que deveria se ocupar. E aí, então, por exemplo, se você enfraquece o seu sistema imune, é claro que você está facilitando, dentre outras coisas, um aparecimento de câncer. Então, a sua pergunta inicial, nós descobrimos, nós sabemos hoje qual é o precursor da morte, o que vai levar à morte, e isso está relacionado com o nosso intestino. É claro que existem outras causas de morte, a gente não está falando de assassinato, não está falando de acidente vascular, nem nada. Mas assim, realmente os intestinos, eles são extremamente importantes para a nossa saúde geral, quer seja agora voltado para a depressão, como a gente já falou, quer seja voltado para o seu sistema imune. Vamos lá, você falou de duas funções do intestino que a gente pode resolver por conta própria. Uma delas é evitar a permeabilidade, que o intestino abre as portas. Você disse que o glúten é um dos que abre a porta do intestino. O que mais que abre a porta do intestino que é bom a gente evitar a todo custo? De uma maneira interessante, sempre que as pessoas apresentam uma hipersensibilidade ao glúten, elas costumam apresentar também uma hipersensibilidade ao leite de vaca.
Então, vamos pegar um outro exemplo, né? Não é essa a solução, mas se você pega uma criança, por exemplo, com autismo, e você tira dela o glúten, o leite de vaca e seus derivados, você não está curando essa criança, mas você está melhorando muito a qualidade de vida dela. Algumas crianças até começam a ter mais contato visual, são crianças que suportam melhor o barulho. Então, só isso mostra que existe sim uma correlação, né? O glúten e o leite de vaca, principalmente o de vaca, e seus derivados são grandes agentes que estão prejudicando isso. E aí também vem uma outra pergunta. Se você, de repente, está desconfiado que você já tem uma hiperpermeabilidade intestinal, o que a gente faz? Agora isso é para todos sempre, amém? Não. Felizmente nós temos uma plasticidade intestinal e esses espaços eles podem ser fechados depois. Aí vem um outro assunto que me interessa muito também. Sabem o que ajuda a fechar esses espaços? A vitamina D3. A vitamina D3, como eu gosto de falar nos cursos presenciais, recebeu a permissão divina de, dentre tantas coisas, voltar a fechar esta parte intestinal. E essas bactérias que, humildemente, temos que reconhecer o poder que elas têm sobre nós a ponto de nos fazer pular ou não de uma ponte, né? Porque o nosso cérebro é muito parecido com o do camundongo. Que bactéria é essa? Onde ela está e como eu faço para ela vir para dentro de mim? Então, uma coisa que eu sempre gosto de sugerir, naturalmente, é o kefir. Né? E mesmo aqui na Jolivie, nós já falamos, e vocês vão encontrar, se você continuar procurando aqui no site da Jolivie, vários vídeos falando do kefir. Então, o kefir, você sabe, ele vem do Cáucaso e significa, em português, bem-estar. Então, já dá para mostrar que esse bem-estar ao contrário da depressão, né? Ele está vinculado às boas bactérias. Então, o kefir, existe o kefir de água, existe o kefir de leite, e aí então você tem muitos lactobacilos, você tem muitas colunas de bactérias, e tem as bactérias específicas que vão metabolizar, para voltar ao início do nosso bate-papo, vão metabolizar o triptofano, para que ele seja absorvido, seja transformado em serotonina para melhorar o nosso humor. Ou seja, eu não quero passar uma impressão falsa, por favor, que só com o kefir a gente vai melhorar tudo. Mas acredite que com o kefir você vai ter uma boa qualidade de vida intestinal. Gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada, Dr. Nelson, você Obrigado é sempre pela muito oportunidade. bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ótimo. E, gente, assim, se você perdeu a carteira na cozinha e continuar procurando no quarto, você nunca vai achar. Se a sua questão cerebral, a origem do mal está no intestino, vai adiantar continuar tomando só Rivotril? Beijo.